Oi, gente, vamos voltar agora a tratar do assunto financiamento da Seguridade Social. Então, vejam só, a matriz do financiamento vocês vão localizar no artigo 195 da Constituição Federal. É neste artigo que vocês encontram a determinação de que a Seguridade Social será financiada, pela sociedade e pelos poderes públicos. Então, será financiada pela sociedade de forma direta e indireta. Vejam só, a sociedade, ela financia diretamente na medida em que eu penso, nos segurados tendo desconto no seu contra-cheque, nas empresas calculando encargos sobre folha de salários, calculando encargos sobre receita ou faturamento, A sociedade participa diretamente quando eu penso nas pessoas apostando em loterias, sendo que um percentual daquela aposta vai ser direcionado para a Seguridade Social. Na época em que se exigia a CPMF, ela era ótima para a gente esclarecer, exemplificar essa questão da sociedade contribuindo. Quem quer que movimentasse conta bancária, excetuadas algumas situações legalmente previstas, movimentou a conta, a crédito, a débito, enfim, você passa a ter ali uma situação de cobrança de CPMF no passado. Quem pagava era qualquer um que movimentasse conta, não é assim? E essa CPMF, o seu valor era destinado a custeio das 3 áreas da Seguridade Social. Da CPMF, parte ia para a saúde, parte para a Previdência, parte para a assistência social. Então, vejam, a sociedade contribui também indiretamente. Como seria essa contribuição indireta? Na medida em que eu entendo que a sociedade paga seus impostos, esses recursos vão para o poder público utilizá-los e o poder público vai utilizar parte deles em ações de seguridade social, eu diria que indiretamente a sociedade aportou recursos até o poder público que utiliza esses valores para desenvolver ações de proteção social, de seguridade. Mas eu tenho que pensar também na sociedade contribuindo de forma indireta na medida em que eu tenha a seguinte lógica. A empresa, quando paga quaisquer encargos, sejam encargos sobre folha, sobre receita ou faturamento, sobre o lucro, ela repassa os encargos para os preços dos bens e serviços oferecidos à sociedade. Significa, portanto, que quando a gente compra um determinado item, quando a gente compra um serviço, no preço que nos está sendo cobrado já estão embutidas as contribuições sociais. Então, em última análise, somos nós, consumidores, que estaremos pagando de forma indireta as contribuições que depois a empresa vai recolher, tá certo? Quando eu tenho o grupo das contribuições sociais, eu vou encontrar como responsáveis pelo aporte dessas contribuições sociais as empresas, as entidades a elas equiparadas e também os empregadores, tá certo? Tenho também os segurados contribuindo, tenho a sociedade de uma maneira geral contribuindo sobre os concursos de prognóstico, tenho ainda os importadores contribuindo sobre o valor de bens e serviços importados do exterior. Tudo isso vocês vão encontrar no artigo 195 da Constituição Federal. Quando nós falamos de contribuições de empresa, entidade a ela equiparada e do empregador, 3 são as bases de financiamento previstas na Constituição. Deverá, portanto, a empresa contribuir sobre folha de salários e demais rendimentos pagos, devidos ou creditados. A empresa vai pagar sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados. É a lei que vai falar pagos, devidos ou creditados. Então, de volta, a empresa contribui sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer pessoa física que lhe preste serviço, As empresas contribuirão também sobre a receita ou faturamento com a COFINS, as empresas contribuirão sobre o lucro com a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, hoje nós vamos retomar essa parte de financiamento, que lá no início nós já tínhamos falado um pouquinho, E vamos tratar das contribuições das empresas. Para nós entendermos as contribuições das empresas, nós vamos dividir, esses contribuintes em vários segmentos.
de modo a poder entender qual é o perfil contributivo de cada um desses segmentos, tá, de atividade econômica. Se eu tenho um comércio, tá, eu tenho um perfil contributivo, mas se eu tenho uma empresa que se dedica exclusivamente à produção rural, eu vou ter outro conjunto de exigências tendo em vista a peculiaridade dessa atividade que é a de produção rural. Se eu tiver uma associação desportiva com futebol profissional, eu passo a estar diante de outro perfil contributivo com características diferentes. Então, nós vamos falar aqui dos diversos perfis e vamos apontar para vocês o que a gente pode denominar de lógica de substituição. As empresas, elas poderão, na medida em que tenham atividades econômicas diversas, que elas tenham maior ou menor porte, tá? Dependendo da condição estrutural do mercado de trabalho, dependendo também da contratação mais ou menos intensiva de mão de obra, é possível que você tenha perfis contributivos diferentes. Esses que nós vamos conhecer aqui, eles são decorrência, na verdade, de duas condições. Condição número 1, atividade econômica particularizada, determina mudança no perfil contributivo da empresa. A atividade número 2, ou situação número 2, tá? É relativamente a porte, tá? Então, se você tem empresas na condição de micro ou empresa de pequeno porte, tá? O fato de serem de pequeno porte permite a essas empresas, respeitados alguns limites relativos a atividades, condições dos sócios, enfim, essas empresas de pequeno porte poderão optar pelo Simples Nacional e passar a fazer suas contribuições dentro de um perfil completamente diferente. Então, o primeiro grupo que eu vou apresentar para vocês é o grupo das empresas em geral. Mas eu vou aproveitar logo de início e vou listar aqui todos os segmentos que nós vamos examinar. Então, vamos aqui à seguinte situação. O primeiro grupo que eu encontro é o grupo das empresas em geral. Segundo grupo, tá? Que vai, né? Esse grupo é gerado por uma condição particular da atividade. Se tratam aqui das instituições financeiras. Instituições financeiras mais as entidades de previdência complementar. Então, se eu tenho seguradoras, se eu tenho, tá, caixas econômicas, corretoras de valores, tá, eu terei então, né, essas empresas aqui dentro desse segundo grupo, num perfil contributivo particular que a gente vai examinar. O terceiro grupo que nós vamos examinar aqui é do produtor rural, pessoa jurídica. Aqui nós teremos aquelas empresas que são exclusivamente produtoras rurais. Sua única atividade é a de produção rural. Elas vão estar num perfil, então, né, com características particulares. O quarto grupo que eu vou examinar aqui é do produtor rural, pessoa física, ok? Quando nós estudarmos o produtor rural, pessoa física, nós vamos tratar aqui de uma situação particular que diz respeito a esses produtores, que é o consórcio simplificado de produtores, pessoas físicas. Nós vamos adiante examinar as cooperativas de produtores rurais, sejam eles, tá, pessoas físicas ou pessoas jurídicas associados a essa cooperativa. Vamos ainda, tá, examinar o perfil das agroindústrias. Agroindústrias divididas em dois grupos. Eu terei as agroindústrias em geral e terei também as agroindústrias
do que eu vou chamar G5, que seriam aquelas que se dedicam às seguintes atividades, tá? Agroindústrias do G5 se dedicam à suinocultura, avicultura, tá? Piscicultura, carcinicultura, e também processamento químico de madeira. Trata-se aqui de madeira florestada ou reflorestada. Depois nós vamos falar com detalhes dessa situação aqui. Então, nós temos aqui 6 perfis, não acabamos ainda. Teremos ainda, tá? 7º grupo, as associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. Temos ainda o grupo das entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção. Temos ainda as empresas, tá, optantes pelo Simples. Nós vamos descobrir que quando nós tratamos de optantes pelo Simples, nós teremos 3 possibilidades, tá, de perfis contributivos. O que eu chamo Simples 1, Simples 2, que não existe na lei, só para fins didáticos, depois vocês vão se acostumar com isso, e também o microempreendedor individual. Então, eu vou me preocupar com microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo, né, Simples, e também com uma microempresa em particular que tem características, né, por ser muito pequenininha, tá? A questão aqui do empresário individual que optou pela condição de microempreendedor individual, porque a receita anual de sua empresa não passa de 36 mil por ano, é até 36 mil. Então, nós vamos trabalhar com as empresas optantes pelo Simples. E, finalmente, vamos trabalhar com cooperativas de trabalho e vamos trabalhar com cooperativas de produção, tá certo? Vejam, já na distribuição que fazemos, né, neste perfil, é importante nós chamarmos a atenção do seguinte. Eu recebi um e-mail, tá, essa semana, de um aluno que me perguntava assim, se na prova a referência for a uma EBAS, entidade beneficente em gozo de isenção, tá? Se eu já posso entender que ela estaria em gozo de isenção, tá? Falou em EBAS, entidade beneficente de assistência social. Eu já pressuponho que a referência da questão diz respeito a uma EBAS isenta? Não. A questão precisa me dizer com clareza que se trata de entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção. Se a questão falar apenas entidade beneficente de assistência social, tá, eu não posso pressupor a existência de isenção só porque é entidade beneficente. Só terá isenção aquela que cumpra todos os requisitos da lei. Então, eu não posso afirmar que toda entidade beneficente vai usufruir de isenção, tá certo? Outro dado, se falar assim, associação desportiva, ponto. A associação desportiva pode ser uma que tenha todos os esportes olímpicos existentes, exceto o futebol profissional, tá? Então, assim, você tem todos os esportes, não tem futebol,
Então, essa associação desportiva não poderá ficar nesse grupo. Essa associação desportiva será tratada como uma empresa em geral, assim como a EBAS. A entidade beneficente ponto, sem referência à condição de EBAS isenta, tá? Será tratada como uma empresa em geral, tá? No caso do produtor rural, pessoa jurídica, eu tenho que entender que se trata de um produtor rural, tá? Que tenha essa como única atividade, a de produção rural, uma empresa exclusivamente produtora rural, pessoa jurídica. Se essa empresa, que era exclusivamente produtora rural e tinha um dado perfil contributivo, começa a exercer atividades diversas da de produção rural, tá? O que vai acontecer é que ela não poderá mais ficar neste perfil. Aqui só podem permanecer as empresas que são exclusivamente produtoras rurais. Se ela passa a ter atividade autônoma outra, ela vai passar para a condição de empresa em geral, tá certo? Então, quando vocês começam a pensar nos integrantes desses grupos de uma forma clara, tá? Isso ajuda bastante a reconhecer numa prova de que contribuinte se trata ali, qual será o seu perfil contributivo. Então, não aceitem a associação desportiva sem maiores qualificações como sendo uma empresa integrante desse grupo. Para ser daqui, só se tiver futebol profissional. EBAS, para ter isenção de contribuições patronais, só se houver expressa referência na prova a essa condição, tá certo? Tá? Então, nós vamos trabalhar com todos esses grupos, tá certo? Mas antes disso, eu vou voltar a falar para vocês na próxima aula de quais as possibilidades de contratação existentes nas empresas para a gente, então, poder passar a trabalhar com cada um desses perfis. Então, até a próxima aula, minha gente.